De volta para falar mais sobre o incêndio que deixou 11 mortos no Rio de Janeiro. O Hospital Badim fica na zona norte da cidade. Acompanha comigo aqui no telão, que a gente vai explicar bem direitinho. O hospital tem 2 prédios, um na esquina, que é o novo, foi inaugurado em julho do ano passado. Tem 4 andares. O outro é mais antigo, foi construído há 19 anos e tem 6 andares. O fogo começou no prédio mais antigo por volta das 6 da tarde de ontem. A direção do hospital informou que as chamas começaram num gerador no subsolo e a fumaça logo se espalhou por todos os andares do prédio. Segundo os bombeiros, a maioria das vítimas estava num CTI que ficava no 3º andar do prédio antigo. A gente vai receber agora aqui no estúdio o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela. Gerardo, boa tarde, obrigada por ter vindo conversar com a gente aí sobre esse assunto. Minha primeira pergunta é a seguinte: evidentemente que um plano de evacuação de um hospital é algo que, imagino eu, seja muito mais complicado do que em muitos outros tipos de prédios. Sim, porque você tem ali uma população de pessoas limitadas na sua capacidade de reagir a uma emergência. Isso acontece também em asilos e também em creches. E é claro que você tem que contemplar isso no plano, mas não inviabiliza um plano. Você dimensiona as rotas de fuga, você cria estratégias para poder tirar essas pessoas com os seus prontuários, porque um paciente perdido numa maca, falta informação, que medicamento, ele vai para outro hospital. Lógico. Então tem que ser preservada também essa informação, e isso é possível ser contemplado num plano de preparação, de simulado. Você tem que executar simulados desse plano, de como sair. E normalmente você tem pessoas escolhidas, não são brigadistas, para ser cabeça de fila, que é aquele cara que toma iniciativa na hora ali da emergência, ele toma iniciativa, pessoal, vamos sair. E tem o serra-fila, que é o último da fila de cada andar, que ele vai procurar se alguém ficou para trás. Esse é a equipe de monitores de andar, por exemplo. Eles usam um colete, um boné, alguma coisa que sinalize que eles têm esse treinamento. Os brigadistas não. Os brigadistas têm o objetivo de atacar um princípio de incêndio, não um grande incêndio, mas começou, ele tenta atacar para que não vire um grande incêndio. Todo esse conjunto é previsto nas normas brasileiras e eles deveriam estar preparados para ter essa equipe lá. Tinha que ter um simulado de emergência, é isso que você está querendo dizer, né? Não, a equipe que tem essa função, ela precisa ser treinada pelo menos uma vez por ano e as pessoas precisam estar familiarizadas com isso. A gente não eu não estou dizendo que não tinha isso lá, mas a gente tem que esperar a investigação, mas eles precisam mostrar que tinham e precisam mostrar que havia o simulado, o treinamento. Lógico. A gente vê aqui no telão, né, que ficou bem claro que o prédio novo está aqui na esquina, o outro prédio está aqui, tem um prédio no meio, entre os dois. E há informações, claro, a gente sempre está trabalhando com hipóteses, como você bem disse, precisamos esperar as investigações, mas há informações de que moradores desse prédio aqui não foram avisados do incêndio, o que é algo muito grave. Realmente, pela posição onde esse prédio está, né, vamos dizer assim, espremido aí entre as duas partes do hospital, eles mereciam ser incluídos no seu plano de emergência. Não só eles, mas como a vizinhança. Porque não basta sair do prédio, precisa ter um ponto de encontro. Porque se as pessoas saírem e ficarem na porta, vai tumultuar as pessoas que estão tentando sair e piorar a situação. Então é necessário ter um ponto de encontro. E quando é um hospital ou algum local assim que tem uma necessidade de um tratamento especial, você faz uma espécie de acordo ali na comunidade. Então, se a creche tiver problemas, o hospital recebe, no caso de incêndio na creche, e vice-versa. É assim que se faz um plano de cooperação mútua para emergências. Claro. E esse prédio deveria ser incluído nesse tipo de plano. Também há... A gente viu algumas reportagens, alguns relatos de que havia instabilidade na energia aí em volta, aí nesse quarteirão ou numa área, a gente não sabe exatamente em que área, mas nos últimos tempos aí, talvez por causa de um excesso em função desse prédio novo. Isso significa o quê? Que o gerador podia estar sobrecarregado? Eu preciso dizer que a gente ainda não tem muitas
provas, não tem evidências ainda, mas nesse caso específico, se realmente ficar comprovado que havia uma instabilidade, a gente tem um forte indício de que estava havendo uma sobrecarga no sistema ali da região, porque você tem transformadores para atender as cargas. Um hospital, ele tem cargas elevadas, ele tem equipamentos que demandam cargas elevadas. E essa sobrecarga, ela pode causar transientes. Então, você vai ter quedas de iluminação, quedas no fornecimento de energia, e quando há uma queda como essa, entra o de emergência. O de emergência, ele entra automaticamente, principalmente no hospital, porque você tem centro cirúrgico, pessoas podem instalar com o abdômen sendo operado, e tem pessoas com respiração mecânica, na UTI, então você não pode ter interrupção. Entra o sistema de emergência, que é o gerador. Mas o gerador ele é feito para entrar numa emergência. Se você tem um sistema instável, entrando e saindo com uma frequência maior do que o normal, pode sim causar danos ou um desgaste no sistema de emergência, que tem um gerador, que também tem um tanque de combustível, porque é um motor diesel que aciona um gerador elétrico. E aí você tem o perigo do incêndio. Vou pedir para você continuar aqui com a gente, Gerardo. A gente vai ver agora uma reportagem. A nossa repórter Bárbara Carvalho conversou mais cedo com o marido de uma paciente que estava internada no hospital. Ele contou que o próprio diretor da unidade disse que não era necessário deixar o local. Vamos ouvir. Quando houve a falta de luz, já se sentia um cheiro de queimado, né? E aí eu pedi a ela calma, que o hospital deveria ter gerador. Parece que o gerador acionou, a luz voltou, mas aumentou o cheiro de queimado, e aí eles fecharam as portas dos CTIs, distribuíram máscaras, e conforme foi aumentando, os médicos já queriam tirar os pacientes. Aí, nesse momento, o diretor do hospital, ele teve lá e disse que estava tudo sob controle, que não era necessário retirar naquele momento. Bom, claro que esse relato, né, do marido dessa paciente é uma coisa importante, Gerardo, porque ele está exatamente dizendo que o próprio diretor do hospital teria dito que não havia necessidade de sair, que estava tudo sob controle. Eu queria juntar essa pergunta com uma outra. Eu anotei aqui alguns números que eu achei bem significativos, que é o seguinte: eram 103 pacientes, 220 funcionários, visitantes, acompanhantes. Evidentemente que qualquer vida que se perca é uma grande tragédia. Agora, diante desses números todos, o que a gente viu poderia ter sido pior? Poderia ter sido muito pior se houvesse uma propagação de chamas. O que aconteceu foi uma propagação de fumaça. Então, a fumaça se propagou, mas as chamas não. Ficaram confinados numa região. Quanto a essa observação daquela pessoa que disse que não precisava sair, esse é um erro de gerenciamento de crise. Porque você, para dar comandos, você precisa estar preparado. Não é só isso, você precisa ter uma característica pessoal para poder fazer esse tipo de atividade, que é uma atividade que envolve um dom natural para você lidar com a emergência. Não é qualquer um, mais o treinamento. Então, eu penso que foi um erro aí, isso aí sim foi um erro, mas é preciso verificar quem era o responsável para capitanear essa ação naquele local, porque deveria ter um cabeça de fila para tomar a iniciativa, um encerra-fila, os alarmes, né, deveriam ter soado. Então, em relação à quantidade de pessoas, realmente a gente tem que agradecer, né, àqueles que se esforçaram para tirar aquelas pessoas, porque proporcionalmente poderia ter havido um número de vítimas muito maior. Então, realmente é um fato aí que a gente tem que registrar. Em relação, a gente falou aqui antes, né, do gerador, assim, o posicionamento do gerador no subsolo é ok, é correto, e queria também falar um pouco sobre as janelas, que elas estavam fechadas, a grande maioria, é um protocolo de hospital. Isso, de alguma forma, ajuda o fogo a se espalhar, ou a fumaça ficar mais concentrada ali? Cris, vamos falar primeiro da questão do gerador, né? Toda a parte de posicionamento, ela não é assim aleatória. Isso é pensado pelo engenheiro, pelo projetista. Então, por exemplo, você tem uma cozinha com chama aberta, fogo, né? Essa cozinha tem que ficar no lugar mais alto do prédio. Porque se acontecer um incêndio, o local ideal é mais alto, porque o incêndio geralmente sobe, então o pessoal embaixo está protegido. Se você tem um grande auditório, é melhor que seja no térreo. Porque são 300 pessoas, por exemplo, que vão sair, não vão precisar de elevador, vão sair imediatamente para fora do prédio. E a questão do gerador, ela escolhe-se um local, e aí eu vou entrar num assunto que é o clímax
da dificuldade, né? Você tem uma emergência, e aí você desliga a parte elétrica por causa dessa emergência, e aí entra um sistema de emergência, que é o gerador elétrico de emergência. Só que é ele que está causando a emergência. Então foi isso que aconteceu lá. O equipamento que precisava entrar para justamente suprir os recursos de combate a incêndio era o equipamento que estava em chamas. Então isso tornou toda aquela resposta à emergência mais crítica e muito difícil, até mesmo para diagnosticar. Então, aquela pessoa que falou isso, talvez não seja um especialista, talvez não seja preparado para capitanear uma operação como essa, ele não fez um bom diagnóstico e, assim, a gente sabe que as pessoas não querem que uma tragédia como essa aconteça. O que falta é conhecimento e preparo. Exatamente. Obrigada, Gerardo, pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu Boa tarde, bom fim de semana. Obrigado.